desenho em si, ou qualquer representação visual, ela vai trazer consigo algum significado que o desenho te dá a liberdade de criar esse significado. A ideia do desenho, ela se aplica em diferentes áreas, em diferentes perspectivas. E quando você cria uma arte do zero, você pode encontrar a sua maneira de contar uma história ou criar uma história. Então o desenho hoje, ele é uma maneira para mim de transmitir uma ideia. O desenho para mim não só uma forma de expressão, um estilo de vida, é a maneira como eu me sustento, é a maneira como eu me expresso, é como eu enxergo coisas. Hoje em dia eu enxergo desenhos, imagens, referências visuais em praticamente todos os lugares. Eu ainda sinto muito em todos os projetos que eu desenvolvo, seja numa tela, seja num mural, seja pintando o aerofólio de um carro, seja fazendo a tatuagem no rosto de alguém. A ansiedade, a adrenalina, eu acho que é o que me move. O carro em si, ele não vai ter uma personalidade até que alguém, através da sua história, coloque algum peso emocional nesse carro. O grande trabalho é entender isso e como representar isso. Então a minha busca foi justamente ir na origem da ideia, da pauta, do contexto do carro e aí conseguir trazer isso de uma maneira visual.
pareça, eu comprei o CRX porque ele parecia um Supra. Inclusive a galera até brinca muito, fala que o CRX ele é um mini Supra. E sempre foi um sonho de projeto ter um carro japonês nessa pegada assim, né? Enfim, a estética do carro sempre foi uma estética que eu sempre quis ter um carro assim, né? Com esse padrão gringo, vamos dizer. Então isso fez eu comprar o Honda. Só que o problema de eu comprar um projeto, entre aspas, pronto, é que por mais que o documento tivesse no meu nome, o carro não era meu. Toda vez eu saía para alguma avenida, então todo mundo chegava, esse é o carro do fulano, né? Não, irmão, esse é meu carro. E isso foi me incomodando um pouco, porque eu acho que a questão automotiva, carro, muita gente usa isso como uma personalidade. O carro é a minha voz. Tipo, eu uso do carro para me expressar, para minha terapia, enfim. E eu falei, eu preciso mudar esse carro. Tem até aquele ditado, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. A gente brinca e fala assim, me fale o carro que você tem que eu vou falar quem você é. O carro já veio com alguns problemas, né, de mecânica, e eu tinha um projeto muito audacioso para fazer. Foi quando eu coloquei ele envelopado de verde. Eu apelidei ele de Kaiju porque ele era um monstro, né? Ainda é. Ele é um mini monstrinho. Aí todo mundo falou que eu acabei com o projeto do antigo dono, que eu destruí o carro, aquela coisa toda. Só que isso eu comecei a ver o Honda como se ele fosse uma pessoa. Então eu comecei a pensar assim, quando uma pessoa ela é muito zoada, muito, vamos dizer, agredida verbalmente, a pessoa acaba se tornando uma pessoa mais fechada, mais brava, mais, né? Ela muda o temperamento dela. Eu passei por uns momentos difíceis da minha vida pessoal com o Honda, de problemas dele e problemas meus, e nós dois meio que passamos juntos, vamos dizer. E aí foi onde veio esse nome do CRX atual, né? Gamandekiro. O significado desse nome, que é, resumidamente, ser a resiliência, né? Ser forte, né? Enfim. A estética atual dele tem tudo a ver com essa mudança desse nome. Esse jeito invocado que ele tá agora, essa mudança radical dele, é literalmente aquela coisa de uma pessoa que era boazinha e se você for ver agora, ele é um carro completamente agressivo. Ele por si só fala do passado dele. E essa foi a intenção mesmo, né? Dar vida ao projeto. Que pra mim, né, isso é um pensamento meu, todos os carros têm uma alma, né? Eles têm uma vida. Vai de cada um fazer essa vida aflorar, né?